Pai, eu creio que o Senhor vai falar com a gente agora. Então, usa mesmo o teu servo, Tiago, ó Pai, de uma forma especial, ó Pai, para que a tua mensagem fique clara para a gente, ó Deus, que não seja ele a falar, que não seja falar das coisas dele, ó Deus, mas coisas que venham do alto mesmo, que venha do teu Espírito Santo, ó Deus. Usa teu servo nesta noite, é o que nós clamamos, agradecidos mesmo e em nome de Jesus. Amém. Valeu, Robertão. Boa noite para os irmãos aí. Graça e paz para os que gostam desse cumprimento também. Amém, Samuel? Eu também sou desse. Paz do Senhor, mas assim, né? A paz do Senhor esteja convosco. Irmãos, eu vou começar aqui falando de um assunto. Ainda bem que as crianças já estão fora da sala, né? Pode tirar todas as crianças. As crianças maiores de 18 também é bom tirar, que criança com mais de 18 anos é sem futuro mesmo. Mas é um assunto que eu gostaria de falar há muito tempo. Nunca senti sinal assim, né? Entendi um sinal verde da parte de Deus para compartilhar sobre esse assunto. Várias vezes eu fiquei assim, né? Agoniado para falar sobre isso. E nunca me senti assim livre para falar isso, sobre esse assunto. Mas hoje, graças a Deus, eu estou em paz para falar sobre isso. Semana passada, acho que foi semana passada mesmo, eu tive uma experiência que me fez lembrar, me fez ver o quanto que nós somos difíceis assim de nos libertar dos mitos, o quanto que nós somos difíceis assim de rejeitar alguns personagens e algumas figuras imponentes, algumas pessoas assim que a gente sabe que aquilo que elas representam, não como pessoas, mas como liderança, como líderes de governo, como líderes, sei lá, de trabalho, né, patrão, esse tipo de coisa. Não estou fazendo um julgamento delas como pessoa, mas enquanto elas, nessas propriedades que eu falei, de líder, talvez, de patrão e governante, a gente não consegue se liberar, se ver livre daquilo que elas representam de ruim, e a gente sempre se anula na presença delas. A gente sempre fica bobo. Eu vi isso quando a gente estava visitando o congresso com dois amigos que estavam visitando aqui a base, e aí fazendo aquele tour, né? Aquele lá que você vai com o guia, o cara vai explicando tudo, olha, aqui é Câmara e tal, aqui o Senado. Aí, quando a gente estava ali naquele salão verde, né, que é o da imprensa, não é esse que ficam ali os jornalistas e tal, e aí, tipo, a gente viu uma movimentação, assim, aquele monte de segurança, aquele monte de repórter querendo ver quem que era, assim. Aí a gente ficou parado, o guia até falou assim, ó, não anda não, que ali de repente não sabe quem que é, né? Se a gente chegar muito perto, assim, esse tanto de gente, os seguranças podem reagir, né? Aí eu fiquei, né, falei, ok, sério, tá tudo bem. A casa de todos os brasileiros lá, né? Aí era o Sarney. E junto com a nossa equipe, assim, de visitação, estavam alguns maranhenses. E antes eles estavam criticando tudo ali. Não sei o que, é aqui que tá os ladrões. Cuidado da carteira, gente. Ó, tá vindo não sei o que. Hora que apareceu o Sarney, todo mundo virou tiete. Eu não entendi aquilo, assim. Na hora eu até falei assim, ó, tá o Sarney, né? Mas eu sei quem é o Sarney, né? Assim, pelo menos como político. Eu tô falando, não sei como pessoa, não sei quem que ele é como pai, como avô, como marido. Já tive muita vontade de comprar aquele livro que tem toda... Como é que é aquela série, tipo, como fala dos... Como é que é mesmo que ele... Hã? É uma série que fala assim, Ilustres Canalhas, alguma coisa assim. Alguma coisa assim, mas nunca comprei para ler. Então, não sei poucos do Sarney, mas é aquilo que a gente vê pela televisão. Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei chocado com a maneira com que o povo que estava com um senso crítico, assim, até aguçado, ficaram, assim, extremamente anulados diante da presença do velhinho ali, com quase 80 anos e tal e tudo. Como todo mundo virou tiete, assim, não, vamos tirar uma foto com ele. Teve esse momento tiete. Eu fiquei assim, olhando e sem entender. E eu não tive vontade de pular no pescoço dele, né, para estrangular nem nada disso, esse tipo de sentimento eu não tive.
Mas eu fiquei muito incomodado com aquilo e me lembrei de outras muitas situações em que eu mesmo me encontrei com uma pessoa que eu reprovava ela no sentido assim da execução da sua profissão, da sua liderança, e no momento a gente fica extasiado porque ele está ali, né? Talvez essa seja uma opinião muito pessoal minha também. A gente começou essa semana, né, com esse burburinho aí na imprensa da morte do Bin Laden. E eu pessoalmente fiquei assim, me senti muito mal, não pela morte do Bin Laden, mas assim, pela maneira que ele foi executado sumariamente, como se mata barata, entende? Vamos orar para que um dia a gente não seja uma barata no caminho dos Estados Unidos, amém? Porque se formos, vamos ser mortos como baratas, entende? Vamos ser mortos sem direito a falar, sem direito a nada. E eu li até um artigo, um cara falando assim, poxa, os Estados Unidos, uma época, foi referência até de buscar justiça, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, os sobreviventes ali do governo do Hitler, do Terceiro Reich, sei lá, eles foram a julgamento, né, de Nuremberg, é muito famoso esse julgamento de Nuremberg, então todos eles foram acusados de tudo, ouviram tudo aquilo e foram sentenciados, né? E aquilo ali não alimentou aquele sentimento que a gente viu hoje, assim, nessa semana, de que olho por olho, dente por dente, e esse sentimento assim, de justiça feito através de uma maneira sumária que a gente viu. Mas, mesmo assim, eu duvido muito que se um dia eu parar ali o cara e ele vir aqui, o Obama ser legal demais, eu te admiro demais e tal, entende? A nossa deficiência, a nossa fraqueza mesmo de reprovar essas figuras, esses mitos que foram construídos assim sobre nós, pela nossa cultura, entende? Eu não quero parecer aqui soberbo, altivo, arrogante, nem anarquista, entende? É muito difícil falar sobre essas coisas, para a gente tem que ficar pontuando para que ninguém entenda que você está sendo rebelde sem causa ou coisa do tipo. Mas, como eu disse para vocês, eu já tinha lido um trecho do Evangelho de João, em que Jesus me inspira muito nessa questão, entende? Me inspira muito nessa questão de analisar as figuras e rejeitar e reprovar aquele mito, aquele poder, né, que tipo emana de uma pessoa por causa do cargo, por causa da eminência, por causa da influência, por causa do poder, e reprovar aquilo ali ante aquilo que nós entendemos como primazia nas nossas vidas, que é Deus, é o Evangelho que é Deus para as nossas vidas, o Evangelho que a gente tem, que é o testemunho de Jesus e o exemplo de vida que a gente tem de seguir de Jesus no sentido de discernir os espíritos, né? E não fazer concessões àquilo que Deus fala para que a gente não faça concessões, entende? Então vamos começar lendo lá em João, Evangelho de João 9, 58 e 59. Se segura aí, não se canse, tá? Hoje eu vou ler mais a Bíblia do que eu de costume, para a gente entender bem, para a gente chegar aos finalmente aqui, que eu acho útil a gente ler alguns versículos antes aqui de tudo. Então lá, João 9, 58. Deixa eu ver, será que eu estou certo mesmo? Acho que o 9 nem tem, né? 58. É 8. É isso mesmo, é 8, 50 e 58. Amém? Todos acharam aí? João 8, 58 e 59. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Isso aqui é um episódio pelo qual assim, Jesus foi assim, acometido de um monte de gente querendo apedrejá-lo. Ele ali estava falando da sua missão e da sua autoridade como filho de Deus. Então, nesse momento em que ele fala o seguinte para aquele povo ali, olha, antes que existisse Abraão, Abraão era o ícone, Abraão era o referencial, Abraão era o cara para aquela época, mas Jesus é o verbo de Deus. Ninguém está acima de Jesus, entende? E aí, Jesus, quando fala isso, para eles, ele é acometido assim,
daquela força popular que tentando linchá-lo e tudo, e Jesus sai por entre a multidão e se safa. Então Jesus estava em fuga, vamos dizer assim. É até estranho, né? Se você é muito triunfalista, você acha esquisito falar que Jesus é em fuga. Mas aqui Jesus estava em fuga. Nesse momento em que Jesus fugia da multidão que perseguia ele, porque ele não reconhecia, ele não se curvava diante daquilo que ele tinha como missão, que era profetizar sobre ele mesmo. Até o Robert leu hoje o Isaías 61, né, falando sobre Jesus. Ele não fez concessões, não, Abraão e tal, e tudo assim, ele não fez rodeios. Ele falou assim, olha, o seguinte, antes de Abraão existir, eu sou. Entende? Então ele deixou claro ali a mensagem que ele tinha que deixar. Então, nesse mesmo momento em que ele teve que sair vazado, né, sair corrido, ele encontrou com um cego de nascença. No meio dessa fuga, ele encontrou-se com esse cego, e para piorar a situação dele, ele encontrou com esse cego num sábado. Então, no meio desse sábado, que ele estava fugindo dos guardiões, dos policiais da lei, ele vai e cura o cego daquela forma inusitada que a gente conhece, que ele cospe na terra ali, faz uma lama, um barro, e fala para ele ir se lavar no tanque de Siloé. Aí ele é curado, esse cego é curado, e logo os fariseus que já estavam no encalço dele mesmo, por causa daquilo que ele falava, eles viram esse cego que estava ali testemunhando que ele foi curado, e eles chamaram esse ex-cego agora para ser interrogado. E aí eles acharam que o discurso dele estava muito confuso, e chamam os pais desse cego para perguntar, olha, esse filho seu aí era cego mesmo? Esse Jesus curou esse mesmo? Aí sim, ele nasceu cego, Jesus curou o menino e tal e tudo. Aí eles perguntam de novo para os pais do menino, não, olha, vocês querem saber? Ele é de maior, vai lá e interroga ele, entende? E aí eles vão lá e começam a interrogar o cego acerca da cura, né, de Jesus. E aí o cego foi ele mesmo. Se ele é Deus, se ele deixa de ser Deus, se ele é filho de Deus, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora não sou mais. E aí eles começam a fazer um monte de pergunta para esse cego. E uma hora o cego até dá uma tirada bem engraçada. Olha, vocês que estão parecendo que querem ser discípulo dele, porque vocês estão perguntando tanto assim. Aí eles se irritam com esse cego, esculhambam ele e expulsam ele dali. Eles expulsam esse cego do meio do interrogatório deles e falam assim, não, tá bom, você nasceu em pecado, não quero nem escutar aqui o que você tem a dizer. Mais um pouco na frente, Jesus reencontra esse cego, lá em 9:33, 34. Vai prestando atenção, não se perca, não. Daqui a pouco a gente passa desse período de ficar lendo versículo, que eu sei que é difícil de acompanhar. Se este homem não fosse Deus, não poderia ter feito, mas eles retrucaram, tu és nascido em pecado e nos ensina a nós, e os expulsaram. Isso aqui é esse pedaço que eu falei para vocês, que os fariseus dispensam o cego. Aí mais adiante, no 39 e 41, prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo a fim dos que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. E alguns dentre os fariseus que já estavam lá, colados junto, perto dele, perguntaram, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teria pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos e subsiste o vosso pecado. Então, nesse inteirinho, nesse período que eles soltaram lá o cego, e o cego se encontrou com Jesus, alguns ali já estavam de novo ali com o cego, e esse cego ele reconhece o senhorio de Jesus. E aí Jesus pega esse ensejo aí e faz ainda mais essa pregação mais veemente ainda. Fala para eles, olha, é o seguinte, eu vim para testemunhar da verdade, e vocês, se vocês vendo o que todo mundo vê, vocês não acreditam, antes vocês fossem cegos, mas agora porque vocês veem e não acreditam, é aí que vocês estão ferrados mesmo. Entende? Então é um contexto assim, no qual eu vou entrar agora, que é para ler João 10:10. João 10:10 é o versículo mais usado, mais gasto, que a gente tem ouvido, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, não é isso? É isso que fala João 10:10, não é? Não li aqui, mas é exatamente isso. E sempre eu fiz essa ligação desse ladrão com Satanás, diabo, capiroto, Lúcifer, evil, from hell, diabo mesmo. O Oz não. O Oz é o príncipe das trevas. Se for que vocês estão na internet, o Bruninho aqui falando que o Oz não.
Entende? E eu sempre fiquei assim com uma pulga atrás da orelha disso, por causa que quando eu li a primeira vez, eu li todo o capítulo 9 e depois comecei a ler o 10 que fala da parábola do bom pastor. Então eu nunca consegui assimilar, no meio de todo esse episódio aqui, em que acontece isso tudo, essa perseguição dos judeus, eles duvidando ali da autoridade de Jesus, eles querendo pegar ele assim no contrapé para apedrejá-lo. E logo depois que o cego chega ali e confessa ele como Senhor, né? Não, o Senhor, e o cego adorou a Jesus ali diante dos fariseus. E aí Jesus, nesse mesmo episódio, ele pega todo esse contexto que aconteceu aqui, e aí ele faz a parábola do bom pastor. Eu não sou muito interessado em fazer aquelas, tipo assim, né, aquelas pesquisas, aqueles estudos no grego e tal e tudo. Eu acho muito interessante assistir, gosto muito. Mas eu nem tenho capacidade, nem tutano para fazer isso o tempo inteiro. Mas desse João 10:10, eu me dei esse trabalho de estudar um pouco. Para dizer para vocês assim que muito isso que a gente atribui aos ladrões, aos salteadores, aos mercenários, muito isso está ligado a pessoas. E quase nada disso aqui na Bíblia, na maneira que Jesus aplica essa parábola, está falando de diabo, está falando de demônio. Entenderam? Então vamos ler. João 10:10. Essa foi uma pequena introdução. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não lhe compreenderam o sentido daquilo que falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E todos os quanto que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, a mim eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Senhor Deus Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo, Deus, tenha liberdade em falar, Deus, ao nosso entendimento, Deus, à nossa mente, Pai, ao nosso coração, Pai, Deus, que, ó Deus, esse momento, Deus, em que a gente presta aqui um pouco mais de atenção na Tua Palavra e a gente medita sobre ela, Pai, haja, Pai, Deus, um ministrar do Teu Espírito Santo, Deus, nas nossas vidas, Pai. Deus, que esse nosso culto, Deus, em torno da Tua Palavra, Deus, em torno, Deus, da Tua presença, Pai, produza vida em nossas vidas aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então agora acho que fica mais fácil de eu falar sobre isso, entende? Falar, vamos dizer, quem são as ovelhas, o ladrão e esse lobo. Jesus, acho que vocês entenderam muito bem quem que Jesus atribui esse caráter de ladrão, esse caráter de salteador. E eu não queria deixar para vocês crucificar só os pastores, entende? Aí o pastor Charles aqui, entende? Não, na verdade não é isso. O sentido figurado de pastor é qualquer pessoa que conduza pessoas. É qualquer pessoa que tenha influência sobre pessoas, né, vamos dizer assim. Qualquer pessoa que tenha esse carisma, que tenha pessoas que sigam ela e que ela tenha essa voz de comando e as pessoas reconhecem. Mas no nosso contexto a gente vê muito mais isso na liderança religiosa mesmo. Entende? E Jesus fala o seguinte: olha, todos esses que vieram antes de mim, esses que não entram pela porta, eu sou a porta. Esses que vieram antes de mim são todos salteadores e ladrões.
E quando ele explica, ele fala o seguinte: ora, eu sou a porta. Os que não entram pela porta são mercenários. Gente, essa palavra mercenário, ela é tão pesada assim, ela tem um sentido assim tão vil, assim, tão pesado. Mercenário, se você olhar no dicionário, é o soldado, a gente vê muito isso nos filmes, é o soldado que entrava na guerra, mas ele lutava ali só pelo dinheiro, só pelo soldo, né, só pelo salário. Ele não entrava ali por nenhum sentimento de patriotismo, ideal, princípios, nada disso. O mercenário era aquele lá que ia matar, ia degolar, ia fazer o que encomendaram. Ia fugir, ia sair de lá e ia pegar a sua grana. E existem muitos grupos de mercenários ainda hoje, né? Vamos falar das guerras civis e tal, das guerras, né? Até mesmo as guerras de governos, de estados e tudo, tem os mercenários na história. E Jesus fala o seguinte: os que não entram pela porta, eles são mercenários. A porta é Jesus. Então todos aqueles que não conduzem as pessoas segundo esse referencial que é Jesus, esse referencial de liderança, esse referencial de cuidado que é Jesus, que Jesus mostra no seu evangelho, todos esses são ladrões, salteadores, mercenários. Ele coloca aqui um parâmetro, ele coloca aqui um conceito inabalável do que é legitimamente ser um condutor, um líder, um pastor. É o que entra pela porta. É o que você olha para ele, olha para a Bíblia e você fala: olha, ele não é Jesus, mas eu vejo Jesus nele. Entende? Ele não é o Cristo, ele não é o pastor da minha alma. Mas eu vejo muito do pastor, o pastor universal de todas as almas, né? Tipo, o pastor de todos nós. Eu vejo que ele emana Jesus. Emana dele a pessoa de Jesus. Entenderam bem? Então essa é a credencial, essa é a legítima identificação daqueles que não pulam a janela, aqueles que não vão pela porta dos fundos, aqueles que não arrombam, né? E diante disso, gente, como eu falei para vocês, eu não queria entrar aqui numa caça às bruxas de quem é e quem não é. Mas nós temos um medo terrível de começar a fazer esse juízo e a gente tem que ficar o tempo inteiro ponteando: olha, mas não estou falando disso, eu estou falando disso e daquilo e tal, e a gente morre de medo disso. E essa nossa covardia, esse nosso medo, essa é covardia mesmo. Entende? De olhar o seguinte: olha, esse aqui é o que Jesus deixou. Esse aqui é o referencial de homem de Deus que é para liderar as pessoas, seja no governo, seja na igreja, seja na família. Essa aqui é a porta. Essa aqui é o credencial. E essa aqui é a porta legítima. É aqui onde que se legitima o perfil de liderança, seja de qualquer lugar. E a gente não tem essa coragem de olhar para esse referencial e a gente analisar e a gente dizer: não quero esse. Eu rejeito esse. Isso aqui não é para mim. Mas eu tenho uma tristeza tão grande de ver pessoas que têm chamado, pessoas que têm ideais, mas que por medo, elas seguem mercenários. Elas seguem ladrões, assim, sabe? E mercenários, assim, mercenários disfarçados. Mercenário hoje não vem como mercenário, ele tem um sofisma, ele tem uma dissimulação de ideais, de patriotismo, de bem comum, de coletividade. Mas se você olha com um mínimo de lucidez, você vê que não é. Mas a gente teme em levantar a voz contra, a gente teme em rejeitar isso. Eu me sinto sufocado, às vezes envergonhado e tudo, e cansado, às vezes, de ter que falar para as pessoas: não, olha, mas não é bem assim. É tipo assim: olha, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Vamos dizer, esse ladrão, esse falso líder, esse falso pastor. E a gente acha que ele vem matar, ele vem degolar, ele vem roubar, vem tirar o dinheiro. E acha que ele vem destruir a casa. São esses pensamentos que a gente tem. Mas muitos desses mercenários vêm para destruir sonhos, vêm para destruir a dignidade, e vêm para destruir até mesmo, matar a espiritualidade legítima das pessoas. Entendam bem isso. Foi isso que os fariseus falaram para o cego, ex-cego curado. Eles representam, esses fariseus que estavam perseguindo Jesus e perseguindo o cego, esses ladrões, esses mercenários. Que eles é mercenário porque Jesus fala o seguinte: esses aí são mercenários porque quando vem o lobo, quando vem a dureza da vida, quando vem a dificuldade, a hora que o cara está cego, eles fogem. Eles dizem que o cara não tem fé, ele diz que o cara nasceu em pecado. Entende? Então esses aí são os que Jesus chamou.
E Jesus chama ainda hoje, entende? E Jesus fala para nós, ele nos instrui na palavra de Deus a não fazer concessões na sua vida de forma que você tenha dois senhores. A não viver uma vida de forma que você tema um senhor e sirva outro. Isso é muito difícil para nós, porque nós somos de uma cultura assim, que evita muito o conflito, evita muito o choque. Como eu estava falando para vocês, nós temos uma extrema dificuldade em olhar para a pessoa e dizer assim, olha, não leva a mal não, mas é que a gente fala, Deus falou, minha mãe foi para aquela igreja, tem que ir também e tal, ou eu tenho que mudar de lugar, eu tenho que mudar de emprego, eu tenho que mudar, mas a gente nunca fala, olha, é porque eu vejo que isso aqui não condiz, é porque eu vejo que isso aqui não é correto e eu estou procurando, eu fui. A gente não tem essa coragem, infelizmente. E nós somos uma geração muito covarde. O máximo que a gente consegue fazer é ali atrás do teclado, entende? Digitando. O máximo que a gente consegue protestar e viver é ali, entende? Cara, eu estou em todas as redes sociais, mas eu cuido para que eu não seja um profeta simplesmente virtual, que eu me esconda atrás de um monitor, de um teclado, entende? Como muitos hoje estão assim, entende? A substância da sua, vamos dizer, né, da sua atitude cristã é virtual. Na hora do dia a dia mesmo, na hora de encarar pessoas olho no olho mesmo, elas nem vão nos encontros pessoais. Entende? E a gente fica baixando a cabeça para esses mercenários. O máximo que a gente faz é mandar uma mensagem de fumaça. Às vezes por uma mensagem no Twitter de 144 caracteres. Entende? Eu acho que isso é válido, mas eu tenho certeza que testemunhar o evangelho nesses dias é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Sabe? Então com essa palavra aqui, falando para que você reconheça quem são os mercenários, que de repente tem algum poder sobre a sua mente, tem algum poder sobre a sua liberdade de decidir, tem algum poder sobre a sua liberdade de ser livre mesmo em Deus, que você dê as contas para esse mercenário. De repente esse mercenário é um cara que tipo, você nem convive mais, mas são palavras que ecoam na sua cabeça, são experiências que você viveu, são, vamos dizer, né, estigmas que a gente carrega, que eu às vezes vejo caras assim que têm conhecimento de Deus, eles servem a Deus assim de maneira piedosa, né, como diz a Bíblia, de maneira verdadeira, sincera, mas elas ainda são escravas, elas ainda estão acorrentadas assim a esses mitos. De repente tem medo, sei lá, de ser amaldiçoado, sei lá, tem medo de ter retaliação ou perseguição, ou é inseguro demais. Eu vejo pessoas se associando sempre a referenciais, um e mais outro, e mais outro, e mais outro, e às vezes é triste, né? Mas as pessoas ficam falando, hoje nós não temos referenciais, e daí? Hoje nós não temos para quem olhar, que se dane. Hoje os meus heróis morreram de overdose também. Mas e daí? Entende? Quando a gente fica com esse apego a quem olhar, a quem ouvir, a quem escutar, a quem copiar, a quem se inspirar, a gente está em maus bocados, entende? Muitos deles não são mercenários, mas são assim, são impostores extremamente perdidos, extremamente confusos, extremamente fragilizados também como a gente, mas a força do mito, a fama, os seguidores, faz com que a gente olhe para eles, esse cara sabe o que diz, sabe o que fala. Eu vou te dizer, nós estamos sozinhos. Estamos sozinhos, esqueça. Papai, mamãe e tudo, porque no dia da crise da sua fé é você e Deus. É você e Jesus, é você e a Bíblia. Entende? Vai ser você e ninguém mesmo, entende? Eu não quero fazer essa caça às bruxas, falar que tal cara não é e tal pessoa não é e tudo. Mas tem pessoas que são até pessoas muito bem intencionadas. E às vezes elas carregam até essa responsabilidade de ser um referencial para alguém. Ser politicamente, isso faz você desenvolver um discurso politicamente correto o tempo inteiro. E quando você não consegue arcar assim, com seus posicionamentos, aí você começa a florear demais, e você não tem, você tem aquele medo, de repente quem está olhando para mim se perca com as minhas palavras.
Mas se aqueles que estão olhando para você estão no pé de se perder com as suas palavras, é porque você não está direcionando para a porta, que é Jesus. Entende bem isso? Até parece que eu estou lavando as minhas mãos, mas não é isso. Eu entendo assim minha responsabilidade de estar com as pessoas que reconhecem em mim uma pessoa, vamos dizer, nesse adjetivo, homem de Deus, que eu nem entendo bem o que é isso. Eu entendo que eu tenho uma responsabilidade para com essas pessoas, de servir como eu tenho com qualquer outras pessoas. Mas no momento em que ela estiver em crise e tal, e eu começar a ser constituído como um elo da fé, eu falo assim, irmão, você tá ferrado, você está perdido. De visão, de liderança, daquilo que tem que fazer, de onde tem que ir, do que tem que decidir. Entende? Nós precisamos ficar sem chão em alguns momentos da vida. Precisamos, isso faz um bem tão grande para nós mesmos, entende? Eu tive uns 3 momentos na minha vida em que eu falei, e agora? Quem poderá nos defender, né? Chapolin colorado, entende? Eu olhei, todas as minhas fontes estavam falidas. E elas não estavam falidas, às vezes, por causa da maldade, mas porque elas eram falíveis. Pai, mãe, líder, sei lá quem mais, o que é, entende? Porque elas são pessoas, elas são gente de carne e osso. E eu me encontrei sozinho, entende? Em alguns momentos. E foi o momento em que eu me vi sozinho para reconhecer mesmo o pastor da minha alma, entende? O bom pastor. E às vezes a carência da gente é tão grande que a gente procura alguns pastores, alguns líderes, alguns referenciais. A carência faz isso. Em alguns momentos eu tentei, tipo assim, involuntariamente, me apegar a algumas pessoas, me pegar a alguns movimentos, me apegar a algumas coisas por instinto de sobrevivência. Mas eu vi que depois, vi as contradições, eu falei assim, isso não me enche. Eu fui muito honesto. Eu sou muito honesto comigo mesmo e com Deus. Na questão de dar um parecer, se isso é realmente fundamental, se isso realmente responde, se isso realmente é resposta, se isso realmente é vida para mim. Entende? E na minha carência, eu olhei para algumas imagens, para alguns ídolos, para algumas pessoas, para alguns movimentos, para alguns pensamentos, para algumas coisas legais, que eu até hoje acho legais. Acho que elas são importantes na minha vida. Mas elas não são o referencial da minha vida. O pastor da minha alma é Jesus, entende? Tem um monte de pessoas assim, amigos aí e tal, que eu conheço, que são amigos mesmo, ombro a ombro e tal, que eu tenho a liberdade às vezes de abrir o coração e tudo, que eles são um referencial para mim assim mesmo. Mas assim, no âmago da questão, nós estamos assim, numa sinuca de bico, ou conhecemos a Deus, ou começamos a viver teatros, entende? Ou começamos a bater continência, prestar continência para mercenários. Entende? Para falsos pastores da nossa alma, entende? E o missionário, ele tem que aprender isso. Ele tem que aprender isso desde criancinha. Entende? É uma das coisas muito peculiares assim, da obra missionária mesmo. Vamos dizer, da vida cristã, no geral. Mas quando você está na missão, isso é muito mais... isso acontece com muito mais frequência. Esse sentimento de desamparo, de solidão e de descrédito com tudo. O missionário, ele tem uma índole assim, primariamente, estupidamente ingênua. E até certo momento é bom. Poucos missionários sobrevivem a essa perda da ingenuidade tola, infantil, da infantilidade. Olha, o seguinte exemplo, olha, eu estou aqui me voluntariando, estou sendo aqui, né, bucha de canhão, estou pagando para ser bucha de canhão, fazer o que ninguém faz, aí eu entro nisso porque Deus vai me honrar, Deus me chamou e tudo, e você pressupõe que essa sua disposição, essa sua postura, você vai conquistar, você vai, ter a adesão, vai ter a compreensão, você vai ter o entendimento das pessoas que te assistem e elas vão entender que isso, por A mais B, a sua transparência, a sua idoneidade, a sua integridade, ela vai bancar isso. E quando você vê que isso não valeu de nada para as pessoas que te cercam, as pessoas que esperavam, muitos falam assim, olha,
Esses dias até falei para o Tiago, Tiago, acostume. O que manda no mundo hoje é dinheiro. Nós somos os últimos otários do planeta. Entende? O mundo é regido por grana. Por dinheiro mesmo. Entende? E os segmentos que você menos espera que o dinheiro fale, ele vai falar. E ele vai falar e vai calar a boca de muita gente. Muita gente que queria falar assim, olha, estou contigo, acredito em você. Vamos ficar caladinho. E aí você vai ficar com você e Deus. E o seu relacionamento, aquilo que você acredita que Deus, se Deus é bom, se Deus ouve as suas orações, se Deus te ama mesmo, se Deus se preocupa com você mesmo, vamos começar a comer 1 quilo de sal com Jesus na cruz. Entende? Isso é um crivo, isso é um prumo. Ai, meu Deus. Que passa de vezes em vezes na nossa vida, entende? E eu espero que, pela graça de Deus, eu consiga passar por todos eles e pelo que eu estou passando hoje. E eu espero que você consiga passar pelo que você está passando hoje, entende? Que você consiga olhar para Deus e consiga... como é que fala mesmo quando retira um político mesmo lá? Um impeachment, que você casse, que você exonere. Entende? Qualquer outro pastor da sua vida, qualquer outro líder, qualquer outro referencial, qualquer outra ideia, e olhe para Jesus e entenda o que ele propõe, o que ele tem para você, e fala assim, mesmo assim, bota meu nome aí que eu estou indo amanhã, ainda continuo no exército aí de Jesus, continuo ainda aí, sendo discípulo de Jesus. Entende? Olha, às vezes me falta vamos dizer, a liga, me falta sabe, a identificação, me falta a afirmação, a simbiose, assim, entende? Com a missão, com a teologia missionária. Às vezes parece que não dá liga, parece que as coisas não casam, parece que as peças do quebra-cabeça não se encaixam, parece que as coisas não fluem, parece que as coisas não desenrolam bem, entende? Às vezes falta essa identificação com a visão do lar. É muito romântico ver, ler os livros, ver a pregação de alguns líderes e tal, e os milagres e tal, mas o que eu estou vivendo, aquilo ali não está se enquadrando. Seja honesto com isso. Não tente, não se iluda em querer transformar a experiência do irmão numa doutrina para a sua vida. O caminho que o irmão perseguiu, que o irmão trilhou, foi o dele. Se um dia lá, no meio das coisas, lá os peixes começaram a pular para dentro do mar, foi lá que pulou. Foi lá que Deus fez. Aqui Deus vai fazer diferente. Lá foi um tempo, foi uma época, aqui é outro. Mas a gente fica besta, né? Não, tem que ser assim, que lugar que foi, né? Que forma que foi. E a gente fica preso às formas, a gente fica preso à religião. Assim como os fariseus estavam presos àquilo, ao referencial de Abraão. A gente não diz, né, que a gente tem os ídolos, mas a gente tem a idolatria abraônica transferida para outras pessoas do nosso contexto missionário, evangélico e tudo. Isso é uma desgraça. Entende? Ficar preso a isso é retroceder. Ficar preso a isso é ser cego. Difícil, né, gente, isso? Difícil demais. Difícil demais ler essa palavra, difícil demais pregar sobre isso. Difícil demais abrir meu coração para isso. Mas eu sinto que Deus está me fazendo isso comigo esses dias, entende? Entende? E eu não quero ignorar esse momento, eu não quero ignorar isso. E a palavra de Deus, ela entra na nossa alma, no nosso coração para dividir, entende? Para dividir épocas, para dividir entendimentos, para fazer você sair de um estágio e entrar em outro. Crescer nunca é fácil, né? Crescer nunca é de graça. Nossa visão romântica e a nossa cultura do happy end, do final feliz em cada capítulo, é mais uma desgraça para que a gente conheça a verdade, para que a gente aprenda de Deus, entende? E eu não estou aqui para isso, não.
E eu também não sou, tipo, não estou para ser dramático, tá tudo bem, às vezes tem um happy end, mas, entende? Não é só desgraças em tudo, mas dentro da verdade, dentro do crescimento, dentro da verdade, há cicatrizes, né? Há dores, entende? E eu pretendo, pela graça de Deus, continuar nesse caminho. E eu espero que a nossa geração, a nossa igreja, os nossos irmãos, deixem de ser covardes, deixem de ser medrosos, deixem de ser esquivos mesmo, assim, furtivos. Que a gente consiga sabedoria para fazer isso sem ter aquele dedo apontado na cara de ninguém, mas que a gente aponte para a Bíblia, né? Fala assim, olha, isso aqui não é, Jesus não é, a porta não é assim, esse cara não está entrando pela porta, esse cara está pulando a janela, esse presidente é um ladrão, salteador, mercenário, esse deputado também é um. Ele veio para matar, roubar e destruir. Talvez ele, como eu disse para vocês, ele não estrangule, ele não arranque o dinheiro e ele não destrua a casa. Mas ele destrói, sabe, a dignidade, destrói a fé, destrói um monte de coisas. E eu vejo os nossos tempos sendo destruídos por quem fala mais alto, por quem tem mais tempo na TV, por quem tem mais tempo no rádio. E os bestões aqui, com alguns dramas bestas, que não consegue ter postura, não consegue ter substância da palavra de Deus, autoridade que é delegada por Jesus para abrir a boca, para sair, para falar diante das câmeras e para falar assim, eu vivo assim, olha para mim. Entende? Que se dane o sistema econômico de tudo e tal, mas isso aí não passa na porta. Tudo que não passa na porta eu pico o pé. Entende? E se eu tiver um porrete, eu bato com um porrete na cabeça. Entende? Que Deus me dê saúde para cada um de nós viver assim, entende? Que a gente veja um Brasil que seja mais cristão, né? Que tem essa coisa que a gente tem falado tanto do reino de Deus, que a gente consiga sinalizar o reino de Deus de maneiras mais veementes, mais corajosas, que a gente exponha mesmo, né? As nossas crises, as nossas cegueiras, para que a gente tenha um mover de verdade, né, de realidade, um mover de luz na nossa igreja, nas nossas vidas. Eu espero que isso aconteça. Espero viver mais algumas décadas para rir disso na velhice. Amém? Então vamos orar aí. Deus, tem misericórdia da minha vida, Pai. O Senhor sabe, Deus, onde o meu calo aperta, Pai. O Senhor sabe onde o calo de cada um aqui aperta. Oh, Deus, e que no aperto desse calo, Deus, a gente tira o sapato e vai embora, Deus, para outro lugar, para outro caminho. A gente trilha, Pai, oh Deus, o nosso próprio caminho, Deus. Oh Deus, e a gente se esconde atrás de referenciais, a gente se esconde, Deus, atrás, Deus, de discursos alheios, Pai, Deus, de posturas alheias, Deus. Deus, para suavizar, Deus, a nossa grande omissão, Deus, a nossa grande covardia, Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Deus, que a autoridade, Pai, Deus, que o Senhor nos dá, Pai, pelo Teu Espírito Santo, Deus, ministra o nosso coração, Pai, para que a gente tenha coragem, Deus, que a gente tenha intrepidez, Pai, que os apóstolos, Pai, os crentes da igreja primitiva tiveram, Deus, para impactar, Deus, e mudar, Deus, uma realidade, Deus, um império, Deus. Por mais que isso foi deturpado, Deus, mas eles calaram, Deus, a boca dos leões, Deus, eles calaram, Deus, muitos mercenários, Pai. Oh, Deus, eles botaram para correr muitos ladrões e salteadores, Pai. Deus, esse nosso esquivo, Pai, teológico, de chamar tudo de diabo, ladrão, o diabo, nos faça entender, Pai, que às vezes até mesmo nós somos os ladrões, Pai. Até mesmo nós somos os salteadores na vida do irmão, Pai. Tenha misericórdia, Pai, de nós, Pai. Tenha misericórdia da minha vida nessa noite, Pai. Deus, para que o que eu fale, Deus, não... Deus, pela minha falta, Deus, de arrependimento, Deus, pela minha falta de humildade,
quebrantamento, Pai, isso me esmague no futuro, Deus. Tenha misericórdia de mim, Deus. Deus, mas eu fico feliz, Pai, porque o Senhor, Deus, o Senhor fala, Deus, no meio, Deus, das microfonias da minha cabeça, Pai, dos gritos, Pai, dos desesperos, Pai. Oh, Deus, das confusões, o Senhor traz a Tua palavra, Deus, que de alguma maneira, Pai, me faz rir, me faz chorar, Deus, me faz viver, me faz crer, Pai, mais uma vez. Faça cada um aqui crer, Pai. Faça cada um aqui se encontrar com o Senhor, Deus. Oh, Deus, não deixe, Pai, que a gente, vendo, Pai, como os fariseus, Pai, a gente não enxergue, Pai. Que a gente não seja, Pai, encontrado nesse pecado, Pai. De ver tudo, Pai, e fingir que não vê, Pai. Ver, Pai, o caos, Deus, e fingir que não existe. Ou simplesmente, Deus, mandar sinais de fumaça para o caos. Dê misericórdia, Deus, de nós aqui, Deus. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por essa noite. Deus abençoe a América Latina, né? Amém. Amém. Mandar um salve aí para... Salve, um abraço. Para o Saulo, da Jocum de Curitiba, para o Mário de São Paulo, a Laís da Holanda, Tilburg é ótimo. A Ruth, lá do Guará, a Juliana da Ceilândia, o Adalto de BH, a Binha, a Camila, o Juliano, o Cris Eamon. Foi o que eu falei, a Laís da Ceilândia. Não, aqui está escrito Laís da Holanda. Tá bom. É a Juliana, né? Então, valeu, Juliana. Muito obrigado por você estar vendo a gente aí. O fuso horário agora deve estar cabuloso. O Adalto. Deus abençoe, Adalto. Vamos passar agora para o nosso momento, para estrear aqui o nosso gasofilácio, do surfista prateado. Não, Fred Mercury não. Surfista prateado. A gente quer fazer um monte de apelo, quer falar um monte de coisa e tal. Mas o legal é quando você se sente à vontade. A gente entende que é um momento para os servos de Deus, para aqueles que entendem no seu coração qual que é a questão de dízimos e ofertas e tal. E a gente não vai ficar explicando bíblica